Olá a todos, eu sou o professor Antônio Marcelo Jackson, da Universidade Federal de Ouro Preto, e participando desse evento anual do Jardim Ciência, eu vim falar um pouco do que vem a ser paz, mas a partir de uma frase, de uma canção de Milton Nascimento e Fernando Brant, e que nos faz refletir um pouco do mundo em que vivemos, ou particularmente do país que vivemos. A música é Planeta Blue, é uma canção dos anos 80, da década de 1980, e num dado momento, a letra diz mais ou menos o seguinte: a fome com a morte vem, a fome não vem da paz. Pois bem, quando a gente pensa isso, tá, a primeira coisa que vem à cabeça é refletir, né, sobre o significado disso, principalmente a segunda frase, a fome não vem da paz. Ou seja, quando a gente fala, então, numa sociedade onde tem pessoas que passam fome, com certeza não é uma sociedade que viva em paz, né? Aqui no Brasil, no momento atual, nós temos mais de 30 milhões de pessoas de um universo de 215 milhões aproximadamente de habitantes que estão passando fome. Então, é sinal que a sociedade brasileira vive bem? Com certeza não. O problema aqui, e isso se torna muito mais grave, essa situação, é pensarmos que, paralelamente a essa história, paralelamente a esse dado estatístico, que é cruel, que é absurdamente escandaloso, você tem um país que é um dos maiores produtores de alimentos do mundo. Ou seja, vamos pensar rapidamente. Temos um país, então, que produz em demasia alimentos, porém, 30 milhões de pessoas desse país passam fome. Ora, é sinal que tem muita coisa errada aí. Mas não é pouca coisa, não é um detalhe insignificante. Nós estamos falando, então, que esse alimento que é produzido vai para onde? Perguntas que nós começamos a fazer. Quer dizer, por que, então, esse número expressivo de famintos? Por que há um desperdício absurdo de alimentos no Brasil? Sabe, são inúmeras coisas aqui que nós podemos e devemos pensar sobre isso. Então, todas as vezes que cada um de nós estiver preparando sua refeição, cada um de nós estiver preparando o seu alimento, que num dado momento, antes ou depois, a gente reflita um pouco sobre isso, sabe? Por que o nosso país, que produz tanta comida, tem tanta gente passando fome? Por que o nosso país, que consegue produzir tanto, também consegue desperdiçar tanto? Será que o nosso país vive uma paz verdadeira? Será que a sociedade brasileira ela é realmente pacífica? Vamos pensar um pouco sobre isso. Abraço a todos e vamos refletir.